Rica Perrone, Pachecão, ele demais, viu? O Rica está torcendo pelo sucesso dos brasileiros no Mundial. Contra tudo e contra todos, é isso, Rica? Boa tarde. Quero que o Brasil faça com os europeus tudo que o Gil faz com elas, amigo. Aliás, vamos dar boas-vindas aqui ao Fernando Gil, nosso convidado hoje aqui no 98 Futebol Clube. Já está com a gente. Olha, o presidente, Fernando Gil, todo mundo aqui para esse 98 Futebol Clube. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Prazer falar com você aqui na Rádio 98. Demorou, hein? Mas saiu, hein? Meus amigos, muito obrigado a vocês pelo convite. Fico especialmente feliz por isso, ainda mais tratando-se de uma rádio de Minas Gerais, palco de grandes vivências minhas dentro de estádios aí, contra o Cruzeiro, contra o América, contra o Galo. E também particularmente muito feliz pelo Rica Perrone ter reconhecido que eu sou um homem que trato muito bem as mulheres. Gostei muito de saber que ele já sabia dessa minha notoriedade. Rapaz. É famoso, né, Rica? É famoso. Lá no Rio, eu, nos últimos 13 anos lá, antes mesmo da fama de Fernando Gil, eu já ouvia falar. Qualquer mulher que eu conhecia, ela falava assim, mas vamos sair pra jantar. Ela falava assim, mas é nível Gil? Eu falava assim, não, mas eu não entendi. Eu falava, mas quem é Gil? Aí agora eu vim entender o que era o nível Gil que as mulheres falavam lá no Rio de Janeiro, né? Aliás, era muito difícil lá. Eu tô assustado com a quantidade de perguntas aqui. Nós vamos trazer algumas delas. Aliás, nós preparamos aqui o nosso quadro também, cadeira elétrica, pro Fernando Gil. Mas, olha, vamos... Ô, Gil, conta pra gente, cara, como é que começou essa história aí de falar do Flamengo? Qual que é a sua formação, cara? Como é que começou isso de falar pro torcedor, de abrir live e bater papo com os torcedores, com os seus seguidores aí? Quando foi? Já tá com quanto tempo já de YouTube? Já tá velho de guerra já nessa, mano? Olha, a minha formação não é jornalista, eu sou economista e tenho aí alguns upgrades em função da minha carreira. Na verdade, eu nunca tive o propósito de ser jornalista, eu não sou um apurador, eu apenas, como um torcedor, realizei há algum tempo atrás, comecei a realizar comentários a respeito dos times de futebol lá no Orkut. Depois eu criei uma página no Facebook junto com a minha filha, que graças a Deus é tão fanática pelo Flamengo como eu. Se não fosse, não seria minha filha. E a partir daí, eu acho que com o meu bom humor, que graças a Deus é quase sempre presente na minha personalidade, as pessoas passaram a gostar. E eu continuei muito mais como uma terapia do que propriamente como uma função profissional, apesar de que muita gente imagina que seja algo profissional. Não é nada profissional, eu sou economista da Fiocruz, eu sou professor universitário, sou analista de investimentos, a minha carreira toda foi no mercado financeiro, portanto eu jamais imaginei que algum dia eu tivesse a oportunidade de estar falando aqui numa rádio lá do Rica, por exemplo, que eu já conheço há muito tempo pelos textos que ele apresentava para o Flamengo há muitos anos atrás, ele vai lembrar disso. Então, eu jamais imaginei que fosse passar por isso. Então, que legal, cara. Não é algo jornalístico, não é algo profissional, é algo puramente particular, inerente à minha vida como rubro-negro. A primeira vez que eu fui no Maracanã, eu tinha 4 anos, o Flamengo perdeu de 6-0 para o time do Botafogo. É frio, né? Em 1972. Graças a Deus, em 81, eu consegui reviver o retorno dessa goleada ao Botafogo também. Então, lá atrás, fui atleta do Flamengo uma vida inteira, sou conselheiro do clube, então vivi, respirei o Flamengo futebol a minha vida inteira. Então, daí eu comecei a falar sobre o Flamengo e depois aí vieram essas perguntas que vocês naturalmente vão me fazer aí. Não tenha dúvida. Agora, ô Gil, por mais que não seja uma atividade profissional, hoje você tem um alcance muito grande, né? E aí você monetiza isso como bom economista. Não é possível que você tenha esse alcance todo e não monetiza esse sucesso todo que você está tendo no momento, né? Não, o canal realmente é monetizado, não posso negar a vocês que o Google AdSense não me trate bem, me trata bem. Mas a verdade é que não é realmente com esse propósito, eu não tenho esse fim. Todas as vezes que ingresso dentro do YouTube,
eu ingresso muito mais para furar uma bolha do que propriamente para poder conceder alguma informação a respeito do Flamengo. Eu nunca fui um apurador, eu nunca tive nessa seara jornalística, como eu falei para vocês. Então, eu diria assim, as análises que eu faço de futebol são respectivas ao meu lado como torcedor, leitor sobre futebol, e a consequência, naturalmente, em função do meu humor, foi aquilo que vocês chamam de furar a bolha. Ou seja, tem muitas pessoas que me assistem que sequer gostam de futebol. Então, eu hoje não falo para um público rubro-negro, falo para um público de diferentes torcedores, inclusive daí de Minas. Tem muita gente que me acompanha aí, torcedora do Galo, por incrível que pareça, né? Eu sou um cara querido da torcida do Galo. Eu que já passei tanto sufoco aí no Mineirão, hoje eu sou querido pela torcida do Galo, pela torcida do Cruzeiro, enfim. Então, eu acabei furando uma bolha em função de situações que até, eu diria, são indiretamente ligadas ao futebol, mas não especificamente do futebol, né? Vide as perguntas que as pessoas me fazem lá. Até porque a principal furada sua, graças ao YouTube, não foi da bolha, né? O quê? Não, isso aí é uma outra coisa. Isso aí já é uma situação que eu vivi em função da minha competência mesmo, né? Enquanto esse jogador de futebol, muita gente pergunta assim, Gil, quem pegou mais? Romário, Renato Gaúcho, você? Pô, lógico. Enquanto os caras estavam na concentração casado, eu estava aí, batalhando nas madrugadas, inclusive aí em Belo Horizonte também, tem carimbo meu em Belo Horizonte, então eu estava aí, né? Batalhando aí, né, cara? A notoriedade chega. Tem aí alguns troféus colecionados ao longo da vida que eu espero que mesmo aí, me aproximando do final da carreira, eu continue a ter. Mas não conseguiu bater o Rica não, viu? O Rica é um cara bom, já ouvi falar dele também. São 7 casamentos, porra. Eu já ouvi falar do Rica, mas o Rica é o seguinte, ele está em segundo lugar aqui no Rio de Janeiro, né? Agora eu acho que ele se mudou, me falaram que ele está morando fora, está em segundo lugar porque o Rica se dedica muito à profissão dele, escreve muito, textos maravilhosos, ele tem a função de jornalista dele, enquanto ele está ali trabalhando, mergulhado no computador dentro de casa, como eu falei, eu estou lá no sereno, batalhando aí pela felicidade do mulherinho. É que eu caso muito. Meu problema é que eu caso muito e fico com um tempo de inatividade muito grande, entendeu, Gil? Eu fico contente com isso, porque enquanto você está em casa, eu estou aí batalhando para poder satisfazer a sua demanda, que eu sei que também era forte aqui no Rio de Janeiro. Agora, mais que o Renato Gaúcho, eu acho que ele exagerou. Acho que todos os outros tudo bem, mas o Renato realmente não tem condição. Desculpa. O Renato, Rica, é o seguinte, o Renato é um cara que eu respeito muito. Respeito até como rubro-negro também, né? Mas o Renato, ele fica muito preso em concentração, apesar de que tem informações que ele pulava os muros das concentrações. Eu sei de tudo isso, viu? Inclusive aí eu já até participei de alguns movimentos junto com o Renato, em algumas boates que ele frequentava no passado. Me lembro dele da Estúdio C, ali na Xavier da Silveira, em Copacabana. De fato, ele era um cara bom, né? A dupla dele ali na década de 80 era com o Paulo Roberto. Você vai lembrar aquele lateral que foi do Grêmio, depois veio jogar no Vasco. E o Paulo Roberto não era assim tão contemplado pela natureza como o Renato foi, mas ia na esteira dele ali. E eu ficava ali do outro lado, né? Ficava ali do outro lado, não esperando aquilo que não quisesse. Eu confesso que ele era um adversário forte, só que aquilo ali era no domingo, depois do jogo de futebol. E na sexta e no sábado ele estava preso, porque ou saía por breves momentos. Eu estava ali solto. A vida inteira ele também tem aquela companheira dele lá, a Maristela, companheira de uma vida toda, que entende as vicissitudes da vida do Renato, mas eu não, cara, eu estava livre, eu estava solto por aí. E aí tem mais alguns adendos aí, de algumas coisas que eu frequento, que multiplicam ali os gols que eu fiz da minha carreira. O Renato nunca foi na mistura certa, né? Cara, é bacana ouvir histórias de pescador, cara, é bom demais isso, né? Fernando, tem muita gente mandando pergunta aqui, eu vou ler algumas. O torcedor tá perguntando o que você tá... O Alex de Niterói mandou mensagem aí? O Alex pediu pra você mandar um abraço pra ele. E tem também um torcedor aqui que tá perguntando sobre o que você tá projetando pra esse novo encontro de Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil, né? Já é logo depois do Mundial.
primeiro jogo aí no Maracanã e depois aqui de novo em Belo Horizonte. Tomar varada, hein? Você falou que você foi muito feliz aqui em Belo Horizonte também, em vários sentidos. Né? No ano passado levou a Copa do Brasil aqui pra cima do Galo. E agora, cara? Você acha que vai acontecer nessa fase de oitavas de final, hein? Ó, cara, a primeira vez que eu fui no Mineirão foi em 1980, no primeiro jogo do Flamengo contra o Atlético, aí naquela final de 80. E eu vou te dizer o seguinte, eu tinha 12 anos, tinha acabado de completar 12 anos de idade, fui sempre pelos braços do meu pai, companheiro de uma vida inteira nos estádios de futebol, Olimpíadas, enfim. Hoje o companheiro vai fazer 84 anos, Caramba. Tá bem, tá forte, graças a Deus. Não dá mais para ele frequentar esses estádios todos, mas eu tenho uma vida inteira junto com ele, inclusive quando eu era criança. A primeira vez que eu estive no Mineirão foi aí. Outro dia até dei uma entrevista num podcast do Getúlio Vargas, falei que não punha o Júnior dentre os 5 do Flamengo, e isso causou uma polêmica danada, né? Eu ponho o Júnior assim entre os 10, mas não ponho entre os 5 porque eu tenho uma reticência, eu tenho várias reticências com o Júnior, entre eles nesse jogo aí, se você for parar para ver aí, o gol foi 1-0 Galo e o Júnior entregou a paçoca de novo, né? Adorava atacar o companheiro e aí na hora de defender era um problema. Na Copa de 82 também eu estava lá naquele estádio CSA, enfim. Então, me lembro desse jogo aí, estava em 87 aí, isso daí foi o maior sufoco que eu passei na minha vida, eu era componente da raça rubro-negra. O Flamengo ganhou de 1-0 aqui, o técnico de vocês era o Tele Santana. O Flamengo ganhou de 1-0 aqui, aí teve um probleminha ali com os ônibus da torcida do Galo, e aí você já viu o que aconteceu quando eu cheguei aí, né? Uma coisa de doido, o Flamengo fez 2-0, depois o Renato meteu aquele terceiro gol lá. Sem querer. O silêncio, a vida inteira jogando contra o Galo, um time que eu respeito bastante pela sua torcida massificada, um time glorioso e um time que para nós rubro-negros é bastante respeitado e polemizado também em função dos jogos que nós tivemos ao longo da nossa trajetória, aquele de 81 lá no Serra Dourada, onde eu também estava, aquela polêmica toda com o Wright, aquela coisa toda, enfim. Então, jogar contra o Atlético é sempre muito difícil e é bastante imprevisível. O Galo também deu a sorte de decidir em casa. Eu não gosto de decidir fora de casa, apesar de que ano passado nós vencemos fora de casa. O Flamengo vem de 2 eliminações de Libertadores contra times que eu achei que eram fortes e principalmente porque jogavam dentro de casa, mas que aparentemente não impunham ao Flamengo alguma dificuldade e impuseram pelo jogo decidido dentro de casa. Então, o que eu vejo assim, é um cenário, sinceramente, independente do Flamengo estar em primeiro, o Galo estar em sétimo, independente de eu achar, porque realmente acho que o Flamengo tem um elenco melhor do que o Galo, inclusive mais encaixado do que o Galo, um treinador que jogue inerentemente a essência do time do Flamengo. Eu quero dizer a vocês aqui, sinceramente, sem clubismo, que eu imagino, projeto um duelo imprevisível entre esses 2 clubes agora, e eu não gostei de ter pego o Galo nesse sorteio. Aí o Gil falando com a gente, Fernando Gil, ao vivo aqui no 98 Futebol Clube. Rica, fica à vontade também para fazer aí as suas perguntas. Só quero trazer um recado aqui antes da Valvoline. O ano tá só na metade, mas tem gente que já tá ganhando título. Olha só, o Valvoline Max Life ATF fluido para câmbio é campeão em trocas no Brasil, Adro. É isso, Gilberto. A cada 20 trocas de câmbio automático, 19 são feitas com o Max Life ATF. São mais de 500 mil litros comercializados aqui no Brasilzão. Beleza, hein? Você tá doido, meu filho. É bom demais, mas também pudera, viu, Adro? Do Max Life ATF tem tecnologia exclusiva e é o único, eu disse único, aprovado para os 2 tipos de câmbio automático, normal e o CVT. A qualidade é top, tá? Não é pra ter dúvida então, né? Da hora de trocar o fluido de câmbio, acelere com Valvoline Max Life, ATF líder mundial e agora também líder no Brasil. Onde tem Valvoline, hein, Milton? Valvoline é na Lubimax, distribuidora exclusiva, 3140 mil. Espetacular, hein? Ô, Rica, e aí, vamos ter que falar do Mundial, hein? Com o Fernando Gil, sobre a campanha do Flamengo, aliás, dos brasileiros, né? Vai muito bem o Flamengo, vai bem também o Botafogo, joga hoje contra o Atlético de Madrid. Vamos entrar nesse assunto também no Mundial, né, ô Rica? Eu tenho uma pergunta para todos. Primeiro, parabéns para o Gil também, principalmente por estar jogando essa aí pro Igor.
por estar usando a imagem do melhor jogador de todos os tempos depois do Pelé ao fundo. Segura, Rica. Parabéns. Porque aqui na 98 eles dizem que o Zico não foi tudo isso e tal, não sei o quê, principalmente o Igor, que diz que o Zico é o Iranildo com grife. É o Iranildo, o Zico é o melhor jogador depois do Pelé. Melhor jogador da história do Maracanã. Não, o maior jogador depois do Pelé que apareceu no planeta foi o Zico. Se não fosse as contusões do joelho e aquele passe errado lá do Toninho Cerezo ou do Falcão, não me lembro, o Zico seria o maior jogador da história depois do Pelé. Mas a minha pergunta é a seguinte, sejamos razoavelmente sinceros. Vamos supor que o Paris Saint-Germain hoje, por algum motivo, termine em segundo no grupo dele às 3 horas da tarde, 4 da tarde. Quando você entrar em campo às 9 da noite e você for o Palmeiras, você ganha o jogo do Inter Miami ou você entrega o jogo? Entrega a taça! E aí? Olha, tá perguntando pra todo mundo? Todo. Pra sair do Paris Pra todo Saint-Germain? mundo. Quero saber assim, entrega saber o jogo, da verdade. Mas Você qual é o outro Palmeiras, time? Você toma Aí é o Botafogo, né? É Palmeiras e Inter Miami. Se Tá. o Palmeiras, se o Paris Saint-Germain for primeiro, desculpa, se o Paris Saint-Germain foi segundo, o Palmeiras, se for o primeiro do grupo, ele pega o Paris Saint-Germain nas oitavas. Sim. Se não, se ele for segundo, ele pega o primeiro lá, que pode ser o Botafogo, sei lá. Você entrega o jogo, você dá um jeito de tomar aquele gol do Messi nada a ver, você fala, não, vamos ganhar, porque não pode escolher adversário, mesmo sendo Paris Saint-Germain. Não, o Paris Saint-Germain perdeu pro Botafogo, velho. Mas você viu como perdeu, né? Perdendo. Perdeu de 1-0. Cara, eu vou te responder, Rica. Eu vou falar primeiro, então. Eu perderia, eu entregaria. Se fosse o Flamengo ali, eu entregaria. Eu não tenho essa história de eu vou querer jogar contra qualquer adversário. Eu respeito quem pensa o contrário, mas eu acho o seguinte, o futebol também é a estratégia extra-campo, não é? Aquilo que tem que ser decidido antes de você entrar no campo. E eu quero aqui, sem querer polemizar, mas eu acho que se o Botafogo for jogar com o PSG 300 vezes, vai perder 299 vezes. É o que eu penso. Vai ganhar uma que é aquela, né? Ganhou aquela, jogou com blocos baixos, fez aquele gol ali. Eu sou torcedor do Flamengo e sequei o Botafogo realmente. Eu também não tenho isso, Rica, eu seco mesmo, obviamente que eu vou secar. Aí, ó. E aquele golzinho ali foi um achado mesmo, viu? Eu falo isso para todo mundo. Acho que o Botafogo atuou bem defensivamente, mas foi um achado. Aquele chute do Igor Jesus ali, que a bola ainda bate para enganar o Donnarumma, é um gol que precisa ser comemorado pelo Botafogo, mas não ganhou o Botafogo do PSG com a autoridade que o Flamengo ganhou do Chelsea. Eu falaria a mesma coisa se fosse o contrário. Eu diria isso. O Flamengo jogou bem do primeiro minuto até o final. O Botafogo, na verdade, passou um tremendo sufoco o jogo todo. Não quero desmerecer, é maravilhoso pro futebol brasileiro. O Paris está bem melhor que o Chelsea, né, Fernando? Muito melhor. Por isso eu digo para você, eu acho que se de 300 partidas ele perderia 299. E eu não queria ter o PSG como adversário. Logo, se você me faz essa pergunta, eu digo que eu também. Pode vir o Bayern para você, né? Se der alguma coisa errada ali, pode vir o Bayern. Mas se é Bayern, é bom, né? Mas assim, olha, eu também, não tem essa, entrega o jogo, entrega a paçoca pro time do Messi pra pegar o mais, por assim dizer, mais fraco. Mas podia pelo menos disfarçar na hora de tomar o gol, né? Você precisa ver o gol que o goleiro do Democrata de Sete Lagoas tomou de patinga nesse final de semana no módulo 2. Meu Deus. Pelo amor de Deus, velho. Entregou a paçoca. Agora, tem uma pergunta aqui também, vou ler aqui algumas dos nossos ouvintes aqui. O Wellington Moura mandou aqui, hoje eu preciso responder sobre o encontro dos inscritos que aconteceu no Arpoador, que a polícia não deixou a galera finalizar, entre aspas, aqui. Que história é essa aí, velho? Rapaz, aí parece que no final do ano passado, ali no calor do Réveillon, né, teve ali um encontro, não de inscritos meus, né, mas do pessoal lá que gosta de se curtir, aí as câmeras flagraram e tal, aí como esses companheiros que me seguem são gaiatos demais, disseram que era um encontro de inscritos lá do meu canal, que estava todo mundo lá, que eu estava lá também. Não tem problema, não. Eu acho que tá tudo certo, a brincadeira, mas não tem encontro de inscrito. O encontro de inscrito vai ser agora, no dia 11 de julho. Meu aniversário foi agora, então tem uma boate ali, não sei se o Rica já foi, mas se já foi também, ele não vai falar aí, porque ele deve estar casado, não sei, mas tem uma boatezinha ali na Vila Mimosa, ali a Mosaico, uma boate de entretenimento, da alegria,
Boate da Felicidade, pertinho do Maracanã. Você sai ali do Maracanã, não tô fazendo propaganda não, mas é verdade. Você sai aí irritado com o teu time, aí dá uma passada ali antes de ir pra casa, pertinho, 5 minutos dali, que é a Mosaico, aí vai ter uma festa fantasia ali. Como é que é o nome? Só anotar aqui. O pessoal que é casado tá pedindo pra anotar o nome da boate. É 11 de julho. Vai ser ali na Mosaico. Eu vou lá fazer umas lives de vez em quando, vou assistir os jogos lá. É bem legal. Uma boa da alegria, da felicidade, você sai ali regozijado depois de uma vitória ou uma derrota também, você sai sempre feliz. Agora, ô Gil, essa história da Andressa Urach, a gente brinca muito aqui e tal, todo mundo, o Gil estourou depois com essa brincadeira da Andressa Urach e tal. O negócio é o seguinte, velho, a Andressa, você foi em vários podcasts com ela, elogiou pra caramba, mandou bem, sua cotação deve ter subido pra cacete depois desse evento. Mas houve gravação do evento ou foi um encontro privê, velho? Bom, primeiramente eu queria dizer para vocês que aquela companheira, Andressa Urach, ela é muito mais do que as pessoas imaginam que ela seja, né? As pessoas se circunscrevem ali a um plano pornográfico e dos vídeos que ela faz, da vida que ela tem, polêmica, mas ela é uma pessoa, assim, muito especial, viu? Ela é muito provida de empatia, ela trata bem os familiares, as pessoas, então é preciso deixar claro isso, assim, uma pessoa maravilhosa e até um ícone, por incrível que pareça a vocês, mas é um ícone. Eu estive numa festa com ela, e as meninas todas querem tirar fotos com ela, parabenizando-a pela coragem, etc. Bom, então, isso aí é uma parte emocional dela, inerente ao caráter. Agora, a outra é a mulher que ela é, né? Se você bobear ali com o teu dedo encostar na barriga dela, teu dedo quebra, porque ela é sarada. E ela é uma profissional da bola, né? Eu falei pra vocês que ela é o Messi da bola, a mulher... Das bolas, né? Também, né? Mas ela é uma mulher, assim, maravilhosa, né? Deixa eu tentar criar eufemismos aqui pra poder dizer. A mulher sabe fazer gols, sabe? Uma mulher que entra ali em campo e sabe decidir, ela tem técnica pra isso, né? Ela tem experiência pra isso. E ela também, além disso tudo, gosta ali de jogar o futebol. Então, tinha um pênalti ali, o Rica vai entender o que eu tô dizendo, tinha um pênalti ali, alguém tinha que bater o pênalti, muita gente encolhe, a grande verdade é essa, muita gente encolhe, tem muita gente que se esconde na hora do pênalti ali, com medo de falhar. Né? Não joguei dopado, importante que se diga isso, eu não jogo dopado, na minha época não tinha essa história, viu? O remédio, o energético aí que todo mundo toma, o Tadala, porque tem coisas que eu não sei se eu posso falar aqui, mas tem ali o Tadala que o pessoal toma. Só chegou aqui no Brasil em 2000, 2001, 2002, aí eu já tinha 30 e poucos anos. Na minha época não tinha essa história. Hoje em dia, se você fizer um exame antidoping aí na garotada, tá todo mundo entrando envenenado. Não tomei Tadala, isso me dá uma dor de cabeça danada, eu só esperei uma vez, todo mundo veio. E aí, companheiro, era o pênalti ali, e eu fui com força pra cima ali daquele pênalti, porque eu tinha que marcar aquele gol. E eu vou falar pra você uma coisa, foi um golaço. Como reflexo disso, a menina chegou e falou que eu fui melhor do que o Cristiano Ronaldo. Então, se ela falou que eu sou melhor do que o Cristiano Ronaldo, então por que vocês seguem o Cristiano Ronaldo e não seguem a mim? Tem que seguir a mim, eu sou melhor do que ele, foi que falou. Mas temos imagens do evento. O Igor, você tá curioso pra ver, hein, cara? Lógico. Você tá curioso pra ver, mano? Que isso, Temos imagens? Não, teve... Foi pro Privacy, foi pro OnlyFans, não? Não foi pelo seguinte, eu poria, mas sabe por que não foi? Eu te explico, eu sou servidor público federal concursado, e isso aí, logicamente, iria me fazer perder o cargo, iria deixar a minha filha contra mim também, uma vez que ela já ficou, né? Ela não gostou muito dessa história toda aí, dessa polêmica, ela é muito ciumenta, mas eu falei pra ela, filha, pô, tô aí, né, cara, eu tinha que bater aquele pênalti, pronto. Então não foi por isso. E eu acho também, né, que seria uma coisa, assim, muito intimidatória, né, porque os torcedores iam ver aquele filme ali, iam perceber a minha performance, iam ficar até... Parei, velho, parei. Gente, estamos entrevistando o Pinóquio, cara. O Pinóquio não, aqui. O Fernando Gil tá com a gente hoje, nosso convidado especial, torcedor do Flamengo, influenciador,
Tem o canal Fernando Gil, a galera tá participando em peso aqui na nossa live no YouTube, mandando muitas perguntas pro Fernando Gil, pedindo abraços de Fernando Gil. Sim. Que moral, hein? O maior pescador do Brasil. Perguntaram aqui se o Enzo Alfredo já foi adotado oficialmente. Enzo Alfredo? Isso aí é um bebê reborn que criaram lá, o personagem lá do Alex de Niterói, que eu não sei nem quem é até hoje. Muita gente acha que eu conheço o companheiro, mas eu não sei quem é. Aí, além disso, ele vai lá e manda ali uma mensagem. Vocês sabem como é, né? O Flamengo tá levando bola na área aqui, eu tô aqui fazendo react. E o cara fica perguntando sobre o preço do alface no Guanabara, fica perguntando onde é que ele compra chuteira e tal. Aí agora criou o personagem lá do Alex Niterói, do Enzo Alfredo, que é o bebê reborn, meu e dele. É uma coisa doido pra aturar esse cara. Em alguns momentos não é fácil, não. Você querendo ver o jogo, né, cara? O sujeito mandando mensagem, nada a ver. Pelo menos é no superchat, aquelas mensagens curtas. Que você vai lendo aquele superchat que você tem que ler, ele vai mandando e ele sabe mandar a mensagem na hora mais nervosa do jogo, sabe? Aquele jogo onde o Flamengo tá ali, numa situação difícil e tal, ele vai mandando ali pra me irritar. Aí irrita mesmo, ele consegue, ele entra na minha mente. Esse é o famoso maleta. 98 Futebol Clube tá de volta. Preparem-se, porque vem aí o Cadeira Elétrica com o nosso convidado Fernando Gil. Prepare-se, se quiser tomar uma aguinha agora, Fernando Gil, fica à vontade. O Cadeira Elétrica... Não tem problema não, vou encarar, pode fazer, não tem problema. Maravilha, maravilha. O 98 Futebol Clube de volta, então, hoje com o Fernando Gil, em nome de Claro, com o prezão da Claro. Todas as recargas são R$1 por dia, o prezão tá na sua. Estrela Bet, promoção, 1 milhão no instante, são 40 mil todo dia durante o Mundial e mais, hein? E mais, 1 milhão na final. Conquistar um diploma, tendo tempo para trabalhar, é ter estrela. Cruzeiro do Sul virtual, impermeabilização de verdade, só com Vedacity. Vedacity, passe para toda obra. Super nosso, compre nas lojas, no site ou no app. Lubimax Valvoline, sempre com você, sempre com vantagens, aproveite preços imperdíveis. Já é Black Friday na Chevrolet, hein? Onix com entrada reduzida e parcelas de R$ 1.299. Consulte condições e aproveite. E Krug, é claro que o campeão do kit churrasco merece uma cerveja campeã. Krug German Pils, a melhor Pilsen de Minas e do Brasil. Prova que o clássico nunca sai de moda. Aprecie com moderação. Está no ar com o nosso convidado Fernando Gil. Mais uma edição do Cadeira Elétrica. Agora. Você será desafiado. Fique atento. Você está na Cadeira Elétrica. Hoje com o Fernando Gil. Flamenguista, influenciador, streamer do canal Fernando Gil. Diz que está preparado, que vai encarar. Então, a pergunta número 1 do nosso Cadeira Elétrica. Fernando Gil. Uma noite com Andressa Urach ou Flamengo campeão do Super Mundial de Clubes deste ano? Olha, a noite com a Andressa Urach realmente foi maravilhosa. E eu tô doido para ter a segunda. Mas eu queria aqui dizer a vocês, é polêmico, que o título mundial é aquilo que eu mais queria. Você vai falar assim, poxa, pela aí, cara, vai trocar o Flamengo pela mulher? Vou trocar o Flamengo pela mulher, porque o Flamengo é a minha vida. E eu acho que ela entenderia e marcaria pro dia seguinte. Ali, aquela noite maravilhosa que eu tenho certeza que ela ia ter. Então tá bom. Energético, sem doping, sem Tadala. Sem Tadala. Então, Mengão campeão mundial, sem dúvida. Se saiu bem. Vamos pra pergunta número 2, hein? Senhor Fernando Raiz Gil, Zico, Gabigol ou Zé Roberto Wright? Quem deu mais alegrias ao Mengão? Essa é uma pergunta polêmica em Minas. Eu tava naquele jogo lá. Eu acho que toda uma geração, que eu tenho todo respeito pelos torcedores do Galo, mas eu acho que toda uma geração de torcedores do Galo, ela vai sendo criada em função de uma narrativa que de fato não aconteceu. Se você pegar aquele jogo ali, você vai ver. O Raul teve no meu canal, é meu amigo, hoje eu posso chamar o Raul de meu amigo particular, e teve aqui no canal, já me falou várias vezes. Chamaram os dois capitães ali,
atrás do gol, o Rod chamou, e 1 minuto depois, 30 segundos depois, o Reinaldo, que é um dos maiores jogadores que eu vi na história, que até me surpreende, porque outro dia eu encontrei um torcedor fanático do Galo, mais jovem, é verdade, mas no aeroporto ele falou para mim que o maior ídolo da história do Galo é o Hulk. E eu tenho um imenso respeito pelo Hulk também, mas eu acho esquisito isso, porque deveria ser o Reinaldo mesmo. Mas não Moreta não, Gil. Jogador que eu vi jogar em Copa do Mundo até em 78. Empatou aquele jogo contra a Suécia, depois o Zico fez o gol, cobrança do Nelinho, que também era outra grande personalidade. Os mais jovens não conheceram o Reinaldo. O Reinaldo dá um carrinho ali no Zico e aí começa aquela história toda. Vocês me desculpem aí, torcedores do Galo, mas o Galo tinha um timaço, a base da seleção brasileira de 82 era Flamengo e Galo. Sim, mas o Flamengo era um time muito melhor, eu não diria, mas era um time melhor. E mereceu ser campeão em 80, mereceu ser campeão da Libertadores em 81. Então você tira o Wright. E o Wright não era tricolor. O Wright não era Flamengo. O Wright detesta o Flamengo. E o Wright é tricolor. Todo mundo sabe disso. Imagina se ele gostasse, Gil. Nossa, imagina se ele gostasse, então. Ô, Gil, então quem é? É o Zico ou o Gabigol, já que você tirou o Wright? Não, sem dúvida, tá ali, ó. O Zico tá aqui. O Zico é tudo na minha vida. Eu acompanhei a carreira do Zico toda. Como eu falei, em 72 eu tava no Maracanã, em 74 ele já tava jogando 6. Ele era, assim, muito comentado já, 75, 76, 74, 75, e eu já tinha a camisa do Zico. Eu tenho inúmeras fotos do Zico, com o Zico quando eu era criança. Zico, né? O Zico é tudo na minha vida. Considero boa resposta. Vamos pra próxima. É só ver. Fernando Gil. A Andressa Urach te convidou para gravar um conteúdo e você não arregou. Se a MC Mirella te fizesse o convite, qual seria a reação? Cara, tem que olhar aqui que é MC Mirella, porque eu tenho que ver aqui a Mirella com MC Mirella. MC Mirella, vê aí. Mas ela, porque hoje em dia tem essa história, não tem nenhum preconceito não, né? Mas é que então negócio, umas cirurgias aí que acontecem, aí eu fico assim meio preocupado de dizer aí. Ela é uma moça mesmo, que eu nunca tinha ouvido falar dela, ela é realmente uma moça. Eu não sei quem é Não é preconceito, pelo amor de Deus, mas é uma pergunta, cadeira elétrica, eu não quero ser eletrocutado, né? Isso aí. Eu acho que você eu diria assim, ela é uma moça, né? Eu tô vendo aqui. Não é? Bonita, mas ela nasceu Mirella, como é que é o nome dela aí? Nasceu Mirella, Nasceu Mirella, é Mirella mesmo? Sim. Não é. Os caras estão dizendo que sim. Eu não conheço. Não é Mirello, não. É Mirella ou Mirella? Não tem nada ali, que seja assim um Kinder Ovo, uma surpresa, não tem nada não, né? Parece que não tem não, hein? Se ela... Eu não tenho, eu não sei, porque eu não conheço a moça. A minha resposta para vocês era a seguinte, se de fato... Nasceu Mirella ali, sem nenhum preconceito, não é isso, porque cada um tem ali o seu vínculo, né? Sim. E a Mirella ali, pelo que eu tô vendo ali, é ferro dela, lógico. Cadeira elétrica. Fernando Gil. Quando o flamengaço, classificadaço, perde um jogo, você engole seco ou bota tudo pra fora na live? Cara, olha, essa história de engolir ela é muito problemática, né? Eu não engulo não, viu? E eu costumo realmente botar tudo pra fora desde que não comprometa ali o meu lado raiz, né? Tá certo. E fica bem explícito ali que quando eu boto ali pra fora, em qualquer circunstância, a coisa chama muita atenção, entendeu? Olha ele aí de novo. Uma salva de palmas pro nosso convidado, hein? Meu Deus, mandou bem, velho. Foi bem. Muito bem! Espetáculo, hein? Antes do começo do bate-papo com o Gil, quando o Gil começou a falar ali que ele é economista da Fiocruz e tal, que é especialista, o Milton falou, vou bater um papo com ele aqui depois sobre Bitcoin. Agora o Milton tá querendo pedir outras informações do Gil, viu, Gil? Nós vamos bater um papo de economia também, muito interessante. Fazer uma consulta com ele aí, né? Ô, Fernando Gil, parabéns, cara, pelo seu trabalho. Legal demais o bate-papo aqui. Obrigado por ser gentil e participar aqui com a gente.
do nosso programa do 98 Futebol Clube. Quando vier a BH, voltar aqui pra ver um jogo do Flamengo. Quem sabe aí nessa fase de oitavas da Copa do Brasil, vem aqui tomar um café e comer um pão de queijo com a gente aqui no estúdio. Tá convidado. Olha, eu queria agradecer em especial a Gabi, que me convidou para participar do programa. Eu já conhecia o programa, tem uma audiência notória aí. Eu sei que eu estou falando para torcedores, em sua maioria, do Cruzeiro, do Galo e do América. Eu tenho imenso respeito por esses clubes, apesar da rivalidade. Ainda mais pelo Galo, viu? O Galo, para mim, é o maior rival que nós temos no país. Ah, isso é legal você falar, hein? Tem um clássico regional, né? Regionalmente, claro que é o Vasco, é o principal rival, né? De uma vida inteira, mas fora do estado do Rio de Janeiro é o Galo. É uma torcida massificada que está sempre presente. Eu tenho enorme respeito e eu queria aqui dizer a vocês que saio desse programa muito contente pela oportunidade que vocês me deram. Quando houver uma outra, a Gabi tem o meu telefone, eu estou ao dispor de vocês. E nessa jornada que nós vamos ter agora na Copa do Brasil, aí em BH, eu pretendo estar aí. E legal. Se for o caso, se vocês quiserem me convidar, com o maior prazer. Já está convidado, eu vou participar do programa. Já tá bom? Tá convidado. Grande abraço para vocês, muito obrigado, sucesso ainda mais do que vocês têm. Porque, na verdade, nós estamos falando da nossa maior paixão, né? Que é o futebol. Isso é algo que realmente faz parte da essência de todo brasileiro. Viu? Boa! Muito obrigado. Valeu! Saudações do Bombeiras pra vocês. Um abraço, cara. Tudo de bom, hein? Felicidade. E vem mesmo, tá convidado. Vem aqui participar do programa ao vivo, tomar um cafezinho. De repente a gente pede uma pizza monstruosa, pede um hambúrguer do Iguinho, aqui pra gente almoçar aqui durante o programa. Ó, esse Fernando Gil, segue lá, gente. Segue o canal do Fernando Gil. Ele fala do Flamengo, mas também... Ele acabou de falar que viu o Camarão Mané, que fica dizendo que não, é rivalidade unilateral. Acabou de falar. Maior rival do Flamengo fora do Rio de Janeiro é o Galo. É isso aí. É o Galo.